onde vem esse termo Nova Ordem Mundial? Então, é esse planejamento dos Found Fathers A primeira vez que essa ideia foi citada, essa ideia vem de um texto que é uma transcrição de uma profecia da Sibila de Cuma. Não sei se a galera já ouviu falar nisso. Não. A Sibila de Cuma foi era uma das maiores profetisas, né, que a gente pode chamar assim, do mundo antigo. E ela ficava lá no templo de Apolo, lá no oráculo de Delfos, né? Sim. Então lá na Grécia tem uma cidade chamada Delfos, e aí lá tem o templo de Apolo. E no templo de Apolo você tinha as profecias do oráculo de Delfos, eles chamavam isso do umbigo do mundo. E vários imperadores e reis do mundo todo iam lá para ouvir o que o oráculo tinha para dizer. E aí um desses oráculos da Sibila de Cuma, ela falava que quando chegasse a hora certa e se alinhassem todos os astros e os planos, seria instaurada uma novus ordem seclorum, né? Isso foi traduzido para latim, né? Então ali surge essa primeira expressão da ideia de uma nova ordem mundial, vem de uma profecia. E essa nova ordem mundial é uma república, um sistema global desse rei filósofo aí que muitas sociedades secretas tentam fazer vir à tona, achando que isso aí vai ser um bem para a humanidade, vai acabar com todas as tiranias e tal. E tem a ver com aquela ideia, né, que eles simbolizam o Capricórnio, que é o bode, e a resistência, resistir à tirania, derrubar os tiranos, entendeu? Então tem a ver um pouco com isso. Acho que isso é o oráculo de Delfos, né, o templo de Apolo. O Apolo tem muito a ver também com a estrela Sírius, né? Porque o Apolo, ele ao mesmo tempo que ele é o deus da luz do conhecimento, ele traz o sol à tona, né? Mas ele também é o deus da morte súbita, da guerra, a palavra polêmica tem uma relação com o Apolo. E na Bíblia, a gente tem no livro do Apocalipse um cometa chamado Absinto que cai na terra, perfura o poço do abismo. Absinto, o nome da bebida. Da bebida. E aí... Em inglês o nome é estranhão, né? Wormwood, né? Parece que é verme de madeira, né? Wormwood. Eu demorei muitos... Eu vi os caras pregando em inglês, aí o cara falava da Wormwood Prophecy. Eu falei, o que é Wormwood, maluco? Que parada é? Eu fui ver, pô, isso é absinto. Nada a ver absinto com Wormwood, né? É igual umbigo, né? Belly bottom. Você fala, pô, belly bottom, mas tá mais na cara o que é, né? Então esse cometa cai, perfura o poço do abismo, aí libera o príncipe do abismo, que em hebraico é conhecido como Abaddon, mas em grego é conhecido como Apolion. Vem de Apolo, que é a destruição, o destruidor. Então o deus Apolo, ele tem essa mesma dicotomia da estrela Sírius, que é igual o deus Apófis do Egito, que é o deus do cão, né? Que ele, ao mesmo tempo que ele é o deus da... Cabeça de cão. Ele é, ao mesmo tempo que ele controla o acesso ao inferno, ao mundo dos mortos, assim como o Cérbero, né? Aquele cão de 3 cabeças. E ele, além de controlar o acesso ao mundo dos mortos, ele também controla os segredos ocultos. Então ele é um símbolo muito importante do esoterismo, da sociedade secreta, né? Esoterismo com S, né? Nesse sentido, aquele conhecimento fechado. Mas aí o que acontece? Enquanto o cristianismo era hegemônico, eles escondiam esse segredo. Agora eles estão abrindo esse segredo. Isso acontece, por exemplo, tem uma história que um autor chamado William Schnoebelen, que ele foi maçom também, ele conta que ele estava nos Estados Unidos e tal, e ele estava iniciando lá no ocultismo, e tinha uma livraria lá de livros ocultistas. Antigamente era muito comum isso, né? Você ter uma livraria esotérica, né? Que era só de livro esotérico. Hoje tá... Até as livrarias estão acabando, né? Verdade. O cara compra tudo online, né? Só uma sessão, às vezes, né? Isso é meio triste, né? E aí na livraria esotérica ele assistiu uma palestra de um cara que falou que era descendente dos druidas, que era um sumo sacerdote druida. Que a família dele saiu da Inglaterra na época da colonização, foi morar nos Estados Unidos, e eles eram druidas escondidos eles praticavam o druidismo na fazenda deles no topo da montanha, lá quietinho. Publicamente eles se passavam como cristãos, né? Pra não morrer, né? Aí o que aconteceu? Perguntaram pra ele, poxa, mas você tá revelando esses segredos ocultos aí? Pode revelar? Ele falou, então, nós começamos a receber orientações dos nossos espíritos guias, que agora chegou a hora de tornar o esotérico com S e esotérico com X. Está na hora de abrir para preparar a consciência das pessoas para a chegada, para o retorno do Horus aí, para essa ordem mundial nova. Para preparar. E tem papo dos hippies, da era de Aquário, a era isso aí. Também tem a ver. Entendeu? Isso é interessante pra caramba. Tem a ver com Crowley. Anos 60, é isso? Anos 60. Falar sobre isso? Sim, anos 60. Flower Power e... Então...
Se você olha, um dos lemas mais importantes do movimento hippie é o quê? Sexo, drogas e rock and roll. Isso. É Crowley Faça 100%. Faça o que tu quiseres. Quase que queres, essa é a lei. O próprio Raul Seixas, né, falava isso. Falava da sociedade alternativa, né? Então, Viva. vamos falar sobre isso. Legal, isso é Então, legal pra caramba. Como que começa a surgir esse papo de liberdade sexual, Sim. drogas e tal? Então, o Crowley, quando ele foi pro Egito, na lua de mel, e a esposa Estamos começou falando de que época isso? Cara, isso aí acho que é 1800 ainda. Porra! Finalzinho, deve ser 1890 e tal, é final do século XIX. Coloca lá Se vocês quiserem foto do rapaz. conferir aí, dá até ver a data também. Também vê a data. Isso do é Crowley. facinho de achar, né? Bota lua de mel, Crowley, Egito, você vê a data. O que acontece? Ele recebe... Imagina, o cara tá com a noiva ali, com a esposa, e ela incorpora uma entidade e começa a falar, você foi escolhido para ser o apóstolo da nova era. Os deuses do Egito te escolheram para você pregar essa mensagem. Aí o cara, poxa, é uma responsabilidade, né? E a entidade que a esposa canalizou era um arauto de Horus, um representante de Horus. E aí ela fala para ele, ó, senta aí e anota tudo que eu vou te falar. Ele anota o livro da lei dele, que tem o Telemann, que faça o que você quiser, essa é a lei. Esse é o cara? É um dos visuais do Crowley, né? Ele tem várias fases, várias imagens. Eu vi uma mais velha dele. Você vê que essa ele tá com um negócio ali meio egípcio, né? Parece egípcio. um faraó. Então o Crowley, que vem de uma família evangélica, né? Ah, é? Vem, só que era uma família evangélica muito radical, né? Muito, pô, não pode fazer nada. Né? Só que é uma família evangélica e ficou rica vendendo bebida, pô. O quê? Eles tinham uma... Porra, aí? ele tinha destilava bebida, pô. É um negócio... Total. Se eu fosse... A mãe falava, se fosse hoje, não pode jogar esses videogames aí de GTA, não. Ele fala, pô, mas você vende bebida, pô. Você quer o quê? Então você já tinha uma brecha, né? Acho que a família... Total. E o moleque era meio... O Aleister Crowley, criança, ele era meio atacadinho. Aí a mãe falava, você é uma besta, você é a besta, você é a besta. Aí ficou tudo besta. Ele falou, pô, sou a besta do Apocalipse, então. Entrou na cabeça ele se apresentava como a besta 666. Era o Tomegatherion, que é em grego, que é a grande besta. Então, o que acontece com esse cara? O cara era um gênio. Dizem que ele sabia de cabeça a Bíblia inteira, recitava a Bíblia inteira. Ele foi estudar literatura em Oxford, ele era alpinista também, ele era poeta, ele tinha uma série de facetas, né? E aí esse cara começa a se envolver com uma sociedade chamada Golden Dawn. Ali na Golden Dawn ele conhece esse esoterismo e tal, né? O misticismo. E aí ele mergulha profundo nesses conhecimentos, tentando entender os símbolos secretos. E aí ele se envolve com a OTO, que é a Ordo Templi Orientis. A Ordo Templi Orientis vai levar muitas interpretações do obelisco, da pirâmide para essa questão mais sexual, e aí vai ter muitos rituais assim de magia sexual e tal, e obviamente isso atraía muito mesmo, né? O cara, pô, é mais divertido que ficar contando historinha com um monte de velho na maçonaria. O cara, acho que eu vou passar para essa outra aí. Essa ordem começa na Alemanha, e aí depois ele assume o controle dessa ordem, e aí ele começa a ter vários insights e sentir que ele é um emissário do Horus, do retorno do Horus. E aí ele é uma encarnação. Ele é o evangelista dessa nova era, que é a nova ordem também. Então ele começa a tentar criar uma cultura esotérica, superando a cultura cristã. E ele, muito sabiamente, né, provavelmente orientado pelos espíritos guia dele que dava as dicas, né, ele começou a atrair a atenção de formadores de opinião dentro da música, dentro da literatura. Só que o Crowley, ele conseguiu um seguidor chamado William Burroughs. E o William Burroughs, ele foi um dos precursores do movimento que antecedeu o movimento hippie, que foi o movimento beatnik, os beats, né? Então ele já era um Crowleyano influenciando a cultura. O William Burroughs. E aí, a partir do William Burroughs, e aí começa aquelas ideias do The Doors, com The Doors inspirado no livro As Portas da Percepção. De experimentar droga para, né, abrir a consciência, ter contato com os beatniks, então. Os beatniks, começa assim. O William Burroughs, ele tem uma cena assim que eles estavam doidaço, ele entrou numa que ele era o Guilherme Tell. Aí ele botou uma maçã na cabeça de um cara, foi dar uma flechada que matou o cara. Deu uma zebra do caramba. Ih, não sou! Pô, acho que a mira não tava boa hoje, não. Bateu um vento na hora. Então, assim, começou esse negócio de sexo, drogas e rock and roll. Então, o The Doors é mais beatnik do que hip. Entendi. Tanto que o Jim Morrison
Jim Morrison, acho que ele morreu em 68, 69. Quando o movimento hippie tava bombando, ele já tava meio que morrendo ali. Então ele é um cara precursor, né? E o Jim Morrison tinha muito aquele negócio do xamanismo, né, da questão indígena, né, os cultos ali dos nativos americanos e tal. Então, o Crowley, ele consegue fazer uma propaganda muito bem feita dessa doutrina, do Telemann. Telemann, que é o amor é a lei, faça o que você quiser, essa é a lei. Isso fica impregnado no cinema, com o Mágico de Oz. O Mágico de Oz é totalmente crowleyano. Mágico de Oz? Pô. Por quê? Porque Oz é uma gíria pra Austrália, né? Que o australiano, ele não fala Austrália, ele fala Oz. Austrália. Então, os caras falam oeste da Austrália, West Oz. Oz. Os caras acham que é Austrália, mas não é. Oz é um conceito crowleyano, que ele tem o Liber Oz, o livro de Oz, que é uma entidade, porque Oz significa força em hebraico, né? E até a coluna na maçonaria, né? Eles têm as duas colunas na entrada, que é a coluna de Jaquim e Boaz, que são as duas colunas que tem na Bíblia, isso. No Templo de Salomão, Deus falou, construa duas colunas na entrada, uma vai ser chamada Jaquim e a outra Boaz. Boaz Boaz em hebraico e B-Oz é a mesma coisa, né? Na verdade, em hebraico está escrito B-Oz. B é no e Oz é força. E Jaquim nele está. Então, as duas colunas Jaquim e Boaz significa nele está a força.